Alfabeto de redes, letra P. Então, letra P, temos pacote, PBX, PET-Cord, PET-Panel. Então, o primeiro pacote. Pacote é uma unidade de dados. Então, uma unidade principal de transmissão de dados que contém informações de controle e propriamente os dados. Então, temos na estrutura de um pacote um cabeçalho, por exemplo, endereço IP, porta de comunicação, a carga útil, que são os dados, e em alguns casos um preâmbulo, ou seja, um separador entre pacotes. Então, esse espaço aqui, em bits, é um separador, indicando que haverá o início de um novo pacote. Então, essa é a estrutura básica de um pacote. A estrutura básica de transmissão em redes se dá em pacotes. O PABX, que é o Private Automatic Branch Exchange, é um sistema de computação telefônica privada. Essa é a tradução direta. Nada mais é que uma central telefônica. Por que é automático, né? Porque anteriormente era feito um manual, com pessoas fazendo a comutação entre as linhas. Por que isso parece na área de redes? Principalmente devido a VoIP. Então, um PABX analógico, ele pode ser conectado a um gateway IP, um VoIP gateway, e a partir daí fazer com que a rede de telefonia convencional se integre à rede VoIP. Então, por meio de interfaces, podem ser conectados aqui múltiplas linhas telefônicas analógicas e aqui convertido, por isso é um gateway, convertido de voz sobre IP dos protocolos usados aqui para uso analógico. Então, PABX ou um PBX são sinônimos. Um PET-Cord é normalmente um cabo curto, dependendo 1,5 m até 2,5 m, mas podem ser qualquer tamanho, né, dentro do padrão até 100 metros, né, para conectar dispositivos, então como computadores, a tomadas de parede ou a PET panels, ou eventualmente entre mesmo computadores, né, com cabos crossover. Então o cabo de rede tem um nome, é PET cord. Tem a conectorização em ambas as pontas com conectores macho. Isso aqui configura um PET cord. Um PET panel é um painel para organizar e gerenciar cabos de rede, normalmente usado em racks, porque facilitam muito a manutenção e a organização dentro de um armário de comunicações. Então, como é que funciona isso aqui? Os cabos são finalizados em conectores fêmea e os PET cords são conectados nas portas do PET panel, e esse cara aqui vai, por exemplo, para um switch, ou um roteador, ou um equipamento de rede sem fio. Então, a finalização dos cabos, desde a tomada que fica próximo ao equipamento do usuário até a chegada aqui, usa-se conectores fêmea. E a finalização, tanto daqui para um computador de um usuário, quanto aqui para um switch, usa-se PET cords. Depois temos o PUT, PDU, PAN e Phishing.
Então, o PUT é um cliente de SSH, de Telnet, de acesso a portas seriais para Windows e também tem versões para Unix. Ele é muito utilizado, talvez seja o padrão aí, em Windows para uso de SSH. Então ele é um cliente, basicamente, dos protocolos de comunicação Telnet e SSH. Aqui tem um exemplo de uma sessão de SSH usando a aplicação PUT, que tem esse ícone aqui como um logotipo. PDU é uma unidade de dados de um protocolo qualquer. Então, nesse PDU, Protocol Data Unit, genericamente é o formato de um pacote dependendo do protocolo. Então, alguns nomes são diferentes. Genericamente, tudo é pacote, mas dependendo da camada que está se falando, o PDU tem nomenclaturas distintas. Então, por exemplo, na camada física é um sinal, representação de bits. Na camada de enlace é um quadro, um frame. Na camada de rede chama-se pacote, packet. Na camada de transporte, se estiver se usando TCP, é um segmento. Se estiver usando DP, é um datagrama. E para a camada de aplicação, são dados. São sendo carregados dados aqui nessa camada. Então as mensagens, ou mensagens até também, dependendo, pode se chamar mensagens. Então genericamente tudo é pacote, mas tem nomes específicos aqui dos PDUs em cada uma das camadas. PAN, que vem a ser Personal Area Network, é uma rede de abrangência pessoal. O que é isso aqui? Na verdade é para conectar qualquer dispositivo, principalmente sensores, em torno de um indivíduo. Isso aqui é usado muito quando está se tratando, por exemplo, de sensores para fazer medições de questões relacionadas à saúde, relacionadas ao clima, relacionadas à interação da pessoa com o ambiente. Então, normalmente esses sensores vão estar na vestimenta da pessoa, no pulso da pessoa por meio de um relógio inteligente. Vai haver sensores de movimento, por exemplo, em tecidos, em calçados, e eventualmente em óculos. Então, essa comunicação aqui, ela vai ser feita com a abrangência de uma pessoa. Por isso chama-se PAN, de Personal Area Network. Phishing. Phishing é uma técnica de engenharia social usada basicamente para enganar usuários e obter informações. Então, por exemplo, como senhas, detalhes de cartão de crédito, a partir de se fingir, se passar por uma outra pessoa, ou uma entidade, ou uma empresa, ou um serviço. Então tem vários tipos de phishing, dependendo da origem, né? Então tem o scam, por exemplo, que é uma fraude geralmente massiva. Então envia uma massa para uma grande quantidade de pessoas, normalmente para roubo de questões pessoais financeiras. Tu tens um blind phishing, então manda de forma geral alguma oferta para ver se alguém cai. Tem várias formas de fazer phishing, né? Phishing de e-mail, que é o mais conhecido. Então tem vários tipos aqui. A área de segurança tem várias nomenclaturas específicas, né? Depois temos ping, PoE, POP, POP3. Então ping, ferramenta das mais básicas de diagnóstico, né? Na área de redes. Ela utiliza o protocolo ICMP,
mede o tempo de resposta e geralmente é usado para verificar se um host remoto está acessível, mas mede também a latência e até mesmo é possível medir vazão. Então, um exemplo aqui do número de pings, que nada mais são que o envio de um pacote ICMP Echo Request e o recebimento de um Echo Reply. O tempo entre enviar esse pacote aqui e receber a resposta vai estar no tempo medido aqui. E se caso não se receba uma resposta, vai se ter então um número de perdas. Ferramenta bem simples aí, ela é obrigatória em ser implementada em hosts TCP/IP. O PoE, Power over Ethernet, é uma tecnologia, é um padrão que permite transmitir energia elétrica juntamente com dados. Então, nesse caso aqui, onde é que é usado? É para eliminar a necessidade de fontes de energia separadas para dispositivos de rede, principalmente câmeras IP, telefones IP. Normalmente são usados 24 volts ou 48 volts. Então a potência é baixa. Não é uma potência tão alta assim, senão vai causar interferência no envio de dados. Então aqui, por exemplo, um switch pode fornecer essa alimentação. Então na própria porta do switch pode alimentar um dispositivo. Pode haver um injetor. Então esse injetor aqui vai ligado na energia elétrica. Ele tem um cabo de rede que vai até o dispositivo e outro cabo de rede vai até o switch. Depois tem um divisor aqui que utiliza um único cabo com switch e possui duas ligações aqui com o dispositivo, mas esse não é padrão. Então é no PoE. Então PoE é um padrão. Tu pode alimentar outros dispositivos, mas aí tu não está usando o padrão. Então o ideal é ou usar um switch que tenha recursos de PoE ou usar um injetor que o fabricante aqui fornece desse dispositivo, né? Quando ligar qualquer coisa. POP, então Point of Presence, esse termo aqui é usado também muitas vezes como NOC, como núcleo de operações, né? O POP, o núcleo de operações, mas são coisas distintas. Isso aqui é um ponto de presença de um provedor onde há conexões de rede e infraestrutura para fornecer serviço aos usuários. Então ele é tipo um concentrador, é tipo uma parte importante na rede onde se distribui sinal para uma grande quantidade de clientes. Então aqui tem um mapa mostrando alguns desses POPs. Então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um ponto de presença. Esse ponto de presença interconecta com outros pontos de presença no Santa Catarina, no Paraná. Possui links com outros provedores, externos inclusive. Então se monta uma rede de pontos de presença e nesse ponto de presença aqui, por exemplo, tem diversas outras instituições conectadas que fornecem acesso a outras instituições. Então isso aqui vai se expandindo e vai se abrindo uma grande quantidade de clientes. O POP3 é um protocolo de e-mail Post Office Protocol version 3, ou seja, versão 3. É um protocolo de correio eletrônico usado para receber e-mails de um servidor de e-mail. Então, o POP3 é para controle de caixas postais. O que ele faz? Ele baixa os e-mails locais. Então, baixa do servidor para uso local. E ele armazena, por padrão, essas mensagens no disco local do usuário. Então, o que é feito aqui?
o usuário envia e-mail pelo protocolo SMTP e recupera os e-mails da sua caixa postal usando o POP3. Então, alguém de fora envia um e-mail. Então, vamos botar aqui o usuário A, o usuário B. O usuário B envia o e-mail para o usuário A, ele vai enviar para o servidor de e-mail. Esses dois caras aqui podem ser o mesmo, certo? Envia lá para o arroba alguma coisa desse usuário A aqui. Isso cai numa caixa postal desse usuário, que utiliza o POP3 para baixar esse arquivo. Então ele vai baixar essa mensagem que foi enviada aqui originalmente para o seu disco local. É para isso que serve o POP3. É um protocolo de e-mail para tratar caixas postais. Ele pode baixar o e-mail, ele pode apagar o e-mail, ele pode ignorar o e-mail. Bom, aí depende do cliente. Depois temos porta, PPPoE, protocolo e proxy. Então, porta. Porta tem várias conotações, né? Tem um ponto de conexão física e tem um ponto lógico de conexão em porta. O que é a porta física e o que é a porta lógica? Aqui tem um exemplo que fica bem claro isso. Isso aqui é uma porta de conexão física. Vai se ligar um PET cord aqui, uma porta como essa, e um dispositivo vai ser conectado à rede fisicamente. A outra questão é portas de comunicação da camada de transporte. Isso aqui também são portas. Esses números aqui identificam processos nas máquinas remotas. Ambos têm a nomenclatura de portas. O PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet, esse é um protocolo usado para fazer basicamente autenticação em cima de redes Ethernet. Então, primeira coisa assim, ó, o protocolo usado no padrão Ethernet não tem autenticação. Ou seja, eu não tenho como validar um usuário no cabeçalho da Ethernet. A única coisa que eu tenho aqui de identificação é o endereço físico. Quando se coloca o PPP sobre o Ethernet, então o PPP vai sobre Ethernet, o protocolo PPP possui usuário e senha, por exemplo. Então eu consigo validar esse usuário usando um cliente PPP, isso fica num roteador, num modem ADSL, numa ONU, junto a um servidor de PPPoE. Aqui tem um quadro Ethernet. Isso aqui é um quadro Ethernet. E onde é que entra o PPoE aqui? Ele entra na área de dados. Então, meu pacote vai ser menor, vai carregar menos dados. E eu tenho o cabeçalho do PPP que vai ser encapsulado aqui. Esse é o termo. Então eu consigo validar o usuário. É para isso que serve o PPPoE. Ele é usado de forma universal aí na área de redes e esse é o objetivo. Protocolo, de forma genérica, é um conjunto de regras e procedimentos que governam a comunicação entre dispositivos em uma rede. Então, determinam como os dados devem ser formatados, transmitidos e recebidos. Então, existem milhares de protocolos. E existem protocolos que são protocolos de suporte padrão. E cada uma das camadas do TCP/IP possui protocolos específicos. Por exemplo, na camada de acesso à rede aqui, os padrões I3E802.3, que é o Ethernet, Token Ring, que não existe mais, mas é um padrão de acesso à rede local, o PPP, que ainda é largamente usado em cima de Ethernet, né, o PPPoE, Frame Relay, que já era, mas aqui tem MPLS, por exemplo. Na camada de rede, ICMP, IGMP, ARP, IP, IPv6 estão aqui.
Camada de transporte, TCP e UDP. Na camada de aplicação, HTTP, HTTPS, Quick, HTTP V2, SSH e qualquer outro protocolo que inventarem. Protocolos de jogos. Então, são as regras de comunicação. Essas camadas aqui, essas duas principais, são onde fica o TCP/IP. Essas aqui são o núcleo da comunicação na internet. Proxy. O que é um proxy de forma genérica? É um servidor intermediário. Então ele atua como um intermediário entre clientes e servidores. Intercepta requisições de clientes e fornece acesso controlado a recursos ou para melhorar o desempenho. O mais comum aqui é o web proxy. O que faz isso? Uma requisição de um navegador vai para um proxy, que é um intermediário. Pode-se fazer um filtro, pode-se fazer cache ali. E depois, se passar nessa filtragem, ele faz o acesso ao servidor original. Então, olha só, o cliente ele não acessa, por exemplo, um servidor diretamente usando proxy. Aqui o servidor web, ele vai acessar o proxy e o proxy acessa o servidor. Então se cria uma camada na frente do cliente aqui. Esse servidor aqui não enxerga esse cliente. Ele não enxerga o cliente aqui. Ele enxerga o IP do proxy. Isso é muito usado também. As vantagens são, a partir daí, pode-se fazer filtros aqui do que pode ser acessado. Pode-se fazer cache, então pode-se armazenar. Porque imagine que possam ter aqui centenas de clientes acessando o mesmo servidor. Eu consigo armazenar grande parte do que foi acessado imediatamente. Não dura muito tempo isso, mas eu consigo ter um ganho aqui. Então, em vez de vir buscar no servidor, eu venho buscar no cache. Então, pegue um caso de uma atualização de antivírus, por exemplo, que eu tenha centenas de clientes aqui que buscam uma atualização de antivírus usando protocolos HTTP ou HTTPS. O primeiro cliente aqui que baixar a atualização vai ficar armazenada no proxy. Todos os outros clientes vão buscar daqui e não mais da internet. Isso é uma forma bastante usada aí em proxy. O padding, PPP, processo e peer-to-peer. Então, padding, o que é basicamente o padding? Padding é para fazer um enxerto. Então, são dados adicionados a uma mensagem, na verdade um pacote, para atender requisitos específicos de formato ou tamanho. Então, o que vai acontecer? A área de dados ela pode ser variável. E tem, em alguns casos, por exemplo aqui, isso aqui é um protocolo IP. Isso é um cabeçalho de protocolo IP. O campo options, ele é um campo variável. Esse campo aqui ele pode ser variável. Esse campo padding serve para quê? Para preencher ele. Então, encher esse cara aqui de zeros ou de algum padrão, 0 e 1s, para tornar o cabeçalho múltiplo de 32 bits. Então, é um enxerto. Isso vai acontecer também no caso de MTU. MTU é o tamanho máximo de um pacote, mas tem tamanho mínimo. O tamanho mínimo de um pacote são 64 bytes. Tá, e se eu quiser mandar, por exemplo, 50 bytes, vai ter que haver um enxerto de mais 14 bytes. Esse enxerto ele vai ser descartado no recebimento dos dados, porque ele é simplesmente para manter o padrão. Então, padding é um enxerto. O PPP, Point-to-Point Protocol, protocolo usado para fazer conexões direto entre dois
nós. Então, geralmente é usado para conexões de escadas, DSL ou conexões de internet móvel. Vantagem desse cara aqui, inicial, ele é um protocolo extremamente flexível e tem autenticação. Então, olha só, acesso linha de escada por modem, por exemplo, como é que era feito? Se ligava para um provedor, o provedor fazia, usando PPP, a solicitação de um usuário e senha. Ao digitar o usuário e senha, isso era validado por meio de um servidor 3A, usando o Radius. Se ok aqui, entrega IP para esse cara, contabiliza o acesso e por aí vai. Então, PPP é para fazer comunicação ponto a ponto entre dois nós. Esse é o objetivo do PPP. Processo. Então, o processo é uma instância de um programa de execução. Quem faz a definição do que é um processo é o sistema operacional. Então, o que é basicamente isso? Se tem um arquivo executável que, ao ser inicializado, ele fica disponível na memória do sistema operacional para receber CPU. E ele fica fazendo esse ciclo aqui, ó. Recebe CPU. Se tem algum acesso de entrada e saída, ou seja, algum dispositivo, eventualmente esperar alguém digitar o nome no teclado, ele entra em espera, volta para a fila dos prontos e fica recebendo a CPU. A CPU vai ter um tempo aqui disponível para cada processo, acabou o tempo, o processo é interrompido e volta para a fila de execução até terminar. Então, isso é um ciclo de um processo. Entender isso aqui é importante na área de redes, porque tem tudo a ver com a parte de desempenho de servidores, com a parte de entender os fluxos que uma aplicação executa. Aqui tem um monitoramento de uma máquina Windows com os processos em execução. Então aqui, por exemplo, tem, sei lá, Steam aqui rodando. Isso aqui é um executável, steam.exe. Quando se executa ele a partir de 2 cliques no mouse, por exemplo, vai virar um processo e vai entrar nesse ciclo aqui. Aí, como esse ciclo acontece, depende do sistema operacional, mas basicamente o processo é isso. O peer-to-peer é uma arquitetura onde os computadores são conectados diretamente uns aos outros, ou seja, não tem a figura, não tem necessidade de um servidor centralizado. O que é isso na prática? Funciona assim. Em vez de ter um único servidor e todos os clientes conectam ao servidor, todos os clientes aqui podem ser servidor e clientes. Então eu posso disponibilizar arquivos e, ao mesmo tempo, baixar arquivos, procurar arquivos. Um dos pioneiros aí nesse tipo de arquitetura foi o Napster, usado para baixar música. Então as pessoas buscavam a música não de um servidor centralizado, mas de outras pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Esse é o princípio do BitTorrent, do Emule, do Xerazade, de várias outras tecnologias usadas em peer-to-peer. Então aqui são conceitos relacionados à área de redes com a letra B.